Também queria aproveitar a oportunidade para saudar as pessoas que nos acompanham pela internet. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. É um prazer tê-los conosco a cada domingo, acompanhando o nosso culto, acompanhando a exposição da palavra de Deus, a mensagem que o Senhor tem para nós. Semana passada não, mas eu acredito que há 3 semanas, nós chegamos à 100ª mensagem no Evangelho de Mateus. Então, fui dar uma conferida lá no canal. Inclusive, eu peço que você se inscreva, curta, deixe seu like. Tem que fazer a propaganda do canal, né, meus irmãos? A gente quer alcançar o máximo de pessoas possível. E conferindo lá a playlist, né, com as mensagens, eu pude perceber que nós chegamos à 70ª mensagem. Hoje, a 71ª mensagem. Então, 100ª, melhor dizendo. 100ª mensagem no Evangelho de Mateus. Que bênção, meus irmãos. Uma bênção poder ter toda essa jornada estudando a palavra de Deus. Eu queria convidar vocês para abrirem para o capítulo 22. A gente está chegando ao final. Faltam 6 capítulos para terminar o Evangelho de Mateus. 6 não, 6 capítulos, está certo, são 28. Então, eu queria dar continuidade à série de exposição em Mateus. Hoje à noite, no capítulo 22, no verso de número 15 a 22. Enquanto os irmãos procuram o texto, em Mateus 22, versículo 15, eu queria convidar você para a nossa confraternização de virada de ano. Terça-feira, às 10 horas da noite, estaremos juntos, queremos realizar um jantar, a gente quer fazer um junta-panela aqui de jantar, e queremos confraternizar juntos, orar juntos, ouvir a palavra de Deus, ouvir testemunhos, e desfrutar de muita boa comunhão, virar o ano como tradicionalmente fazemos, pelo menos nos últimos 2 anos, orando, em oração, conectados com Deus. Então, se seus planos é estar conectado com a igreja, com o Senhor, em comunhão, edificação, eu queria desafiar você a participar da nossa confraternização de virada de ano, tá bom? Terça-feira, que horas? 10 horas, né? A gente vai ficar aqui 2 horas conectados até a virada de ano, e aí depois da virada de ano a gente continua conectado um pouquinho mais. Quem já bateu o sono aí, e o guerreiro que conseguir ficar, quem tem criança sofre nessa hora, né? Mas quem quiser continuar, a gente vai ficar aqui por um tempo a mais, tendo comunhão e confraternizando uns com os outros. Muito bem, dado os avisos para os irmãos, nos voltamos para Mateus capítulo 22, do verso 15 ao verso 22, que diz assim, eu vou fazer uma leitura preliminar, antes de passar a expor o texto para nós, para vocês. Diz assim, irmãos, Mateus capítulo 22, verso 15. Então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra. Enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para lhe dizer: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros, porque não olha para a aparência das pessoas. Assim sendo, diga-nos o que o senhor acha. É lícito, é correto pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a maldade deles, respondeu: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostre-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe um denário. E Jesus lhes perguntou: De quem é esta figura e esta inscrição? Eles responderam: De César. Então Jesus lhes disse:
Deem, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando-o, foram embora. Vamos orar? Quero convidar você a pensar no que nós acabamos de ler e está conectado aqui. Tenta prender teus pensamentos aqui, tá bom? Vamos orar. Bondoso Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Nosso Deus, temos o privilégio de te conhecer e de te adorar. Senhor, é maravilhoso poder ter o conhecimento da tua palavra, ter o entendimento da tua pessoa e do caminho, inclusive, de como podemos nos relacionar contigo. Obrigado por Jesus Cristo, Senhor. Ele é o nosso caminho, Ele é a nossa verdade, Ele é a nossa vida. E nós bendizemos o teu nome, porque Ele abriu as portas do reino para nós. Obrigado pelo arrependimento e fé que o Senhor nos concedeu, para que nós colocássemos em Ti mesmo, na Tua mensagem, no Teu Evangelho. Hoje, Senhor, além do privilégio de Te cultuar, queremos ouvir a Tua palavra. E pedir que o Senhor fale ao nosso coração, pedir que o Senhor mesmo nos confronte, nos edifique, console o nosso coração, traga toda a instrução que nós precisamos à luz de Tua palavra, para que nós saibamos como nos relacionar contigo. Senhor, essa mensagem está entregue em Tuas mãos e nós queremos que o Senhor fale a nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus irmãos. O Senhor Jesus, irmãos, está na última semana da sua vida. Mateus está relatando aqui episódios finais da última semana do Senhor Jesus Cristo. No último capítulo, no capítulo 21 e no início do capítulo 22, Jesus está realçando a oposição da liderança judaica e do povo judeu. Eles rejeitaram Jesus. Jesus não é o Messias, o Salvador que eles tanto esperavam. O perfil de Jesus é diferente da expectativa dos judeus. E por rejeitar Jesus, Jesus conta 3 parábolas, falando desta rejeição e mostrando as consequências da rejeição do povo judeu para com Jesus. Nesse momento da semana, da última semana da vida do nosso mestre, Jesus se coloca em 4 embates. Nós temos diante de nós Jesus envolvido em 4 confrontos. A questão do imposto, a questão da ressurreição, do grande mandamento e da própria identidade do Cristo. São 4 embates que revelam que os judeus não estavam interessados em entender a mensagem de Jesus para decidirem assim: ele é o Messias. Não, ele não é o Messias. Eles não estão preocupados com isso. Eles querem, de alguma maneira, condenar Jesus por suas próprias palavras, prendê-lo e matá-lo. E isso, meus irmãos, fez com que 3 perguntas suscitassem do texto para nos ajudar, meus irmãos, a entender por quê. Por que que o mundo odeia tanto a mensagem da fé, a mensagem de Jesus Cristo? Eu queria levantar 3 perguntas e tentar responder essas perguntas com o texto que nós temos hoje. A primeira pergunta é: por que que a mensagem do Evangelho, a pessoa de Jesus Cristo, é tão odiado?
por que que aqueles discípulos dos fariseus, aqueles herodianos, os saduceus, por que que os líderes religiosos da época de Jesus odiaram tanto a mensagem e a pessoa do Senhor Jesus? E aí eu queria suscitar essa pergunta: por que a mensagem do Evangelho é tão odiada? Segunda pergunta, que flui do próprio texto: qual a minha relação com a política? Isso está presente aqui no texto também. E qual, e talvez a principal pergunta, a principal indagação que eu quero responder para vocês, espero ter tempo para isso nessa próxima hora, é: qual a minha dívida eterna com Deus? Então, percebemos 3 perguntas no texto que precisam ser respondidas, e eu queria meditar com vocês tentando respondê-las. Por que que o Evangelho é tão odiado? Qual é a sua e a minha relação com a política? E qual a minha eterna dívida com Deus? São as 3 perguntas que eu queria responder à medida que a gente vai explicando o texto para os irmãos. Como eu disse para vocês, Jesus está envolvido em 4 confrontos. Os próximos 4 textos que vamos estudar, Jesus está sendo questionado com o objetivo de ser reprovado. Não há curiosidade dos judeus para entenderem a mensagem de Jesus. Existe, na verdade, uma intenção maléfica, uma intenção má de colocar Jesus numa situação comprometedora para que ele seja condenado e morto. Então, os 4 próximos confrontos dizem respeito a isso, pelo menos os 3 próximos, porque o último é Jesus quem cala a sua oposição. É interessante, irmãos, porque em todas essas 3 situações, ou 4, Jesus responde muito bem e demonstra a hipocrisia dos seus adversários. Eles não queriam crer em Jesus. Eles já tinham decidido em seus corações que Jesus não era o Messias. Isso aqui é importante. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Quando nós estudamos a Bíblia, ela nos ensina um Messias específico, que não deve ser construído à luz das minhas expectativas, mas à luz da revelação bíblica. Isso é uma coisa muito importante hoje. O Jesus que eu tenho na Bíblia não é um Jesus construído à luz das minhas expectativas, mas à luz da descrição do texto bíblico. Por que eu digo isso para você? Porque você vai encontrar pessoas que possuem expectativas equivocadas da pessoa de Jesus, da pessoa de Deus. Tem pessoas que pensam que devem caminhar com Deus, porque Deus tem a obrigação de lhes abençoar. Deus tem a obrigação de lhes proteger. Deus tem a obrigação de fazer com que as coisas deem certo. Tem pessoas que pensam assim: eu sou fiel no dízimo lá na igreja, eu sou presente lá nos cultos, então as coisas precisam dar certo na minha vida, as coisas não podem dar errado. Bem, essas são expectativas erradas de uma compreensão errada de quem é Jesus. Os líderes religiosos esperavam um Messias político e libertador do poder romano, mas esse não é o Jesus que nós encontramos no Evangelho de Mateus. O Jesus do Evangelho de Mateus não é um libertador político ainda, é um libertador espiritual. Mateus, capítulo 1, 21, o evangelista deixa claro o propósito da vinda de Jesus à terra, quando o anjo explica para José por que o menino que estava no ventre de Maria deveria se chamar Jesus. Você vai lhe dar o nome de Jesus, porque ele
salvará o seu povo dos seus pecados. Esse é o objetivo da vinda de Jesus à Terra. Então, notem, expectativas erradas fazem você pensar ou se relacionar, melhor dizendo, de maneira errada com Jesus. Mas é curioso o texto, porque os adversários de Jesus, ou os adversários da mensagem do Evangelho, nesse momento, veem a mensagem do Evangelho como uma mensagem tão ruim, tão opositora, tão prejudicial, que eles se unem, mesmo sendo inimigos mortais, para tentar enredar Jesus e condená-lo. Leia, por favor, comigo, mais uma vez, os versos 15 e 16. Então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra. Notem um detalhe: esses mesmos fariseus acabaram de ouvir 3 parábolas de Jesus que os condenavam, que apresentava o coração incrédulo deles. Então agora, eles querem surpreender Jesus em alguma palavra, para condená-lo. E vejam o verso 16. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos. Irmãos, a mensagem do Evangelho é tão ofensiva, a pessoa de Jesus é tão ofensiva, a pessoa de Jesus é tão ofensiva para os líderes religiosos, que eles se juntam com os piores inimigos para tentar reprovar e matar Jesus. Irmãos, os fariseus eram um partido religioso em Jerusalém, que tinha como objetivo trazer o povo para perto de Deus, para trazer o povo para mais perto da palavra de Deus, para que eles vivessem para Deus. Eles eram pessoas religiosas que tinham total intenção de caminharem com Deus. Já os herodianos eram um partido político em Jerusalém, formado por judeus, e também com a presença de saduceus, que eu vou explicar para vocês quem é na próxima mensagem, que apoiavam a presença de Roma ali, e inclusive apoiavam o financiamento do bolso dos próprios judeus para que Roma estivesse presente ali. Eram tidos como judeus traidores, inimigos da pátria, mas eram favoráveis à presença dos romanos. Já os fariseus eram inimigos de Roma, odiavam os romanos e esperavam o Messias para libertá-los de Roma. Mas que ironia, não é verdade? Aqui você tem os fariseus e os herodianos juntos, combatendo sua maior ameaça, a pessoa de Jesus. Para a gente aqui parar para os nossos dias, para quem gosta de futebol, é a mesma coisa do corintiano vestir camisa do Palmeiras e o palmeirense do Corinthians, ou o flamenguista do Vasco e o vascaíno do Flamengo, e estarem juntos contra alguém. Para eu intensificar ainda mais a ilustração, e sabendo que daqui a pouco vamos falar de política, é como se bolsonaristas e lulistas estivessem juntos para combater Jesus. Vocês conseguem imaginar um lulista do lado de um bolsonarista em nossos dias? Difícil, né? É isso que está acontecendo. E isso faz a gente, irmãos, refletir. Por que, irmãos, os inimigos da fé cristã odeiam tanto essa mensagem? A Bíblia diz em Atos capítulo 10, que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para abençoar o seu povo, e fez muitas coisas boas entre o seu povo.
Olhe para as páginas do Evangelho. O que vocês veem Jesus fazendo? Curando necessitados, dando vista a cegos. Nós encontramos Jesus curando aleijados, purificando leprosos. Nós encontramos Jesus alimentando multidões. O que você vê nos evangelhos Jesus fazendo de errado? O que você encontra na mensagem do evangelho que suscita tanta animosidade e ira dos inimigos da fé? O próprio evangelho de Mateus revela ou nos apresenta um Jesus que pede para que nós estejamos atentos a isso. No capítulo 5, e eu queria que vocês acompanhassem esses textos comigo, aí mesmo no evangelho de Mateus, no capítulo 5, no Sermão da Montanha, Jesus diz o seguinte, nos versos 10 a 12. Mateus, capítulo 5, versos de número 10 a 12. Bem-aventurados os perseguidos. Nossa! Jesus já tem um conceito pré-concebido de que as pessoas que caminhassem com ele seriam o quê? Perseguidas. E ele chega a dizer que existe favor divino para as pessoas que são perseguidas. Bem-aventurados perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Versículo 11. Bem-aventurados, que significa favorecidos, pode ser entendido também como felizes, mas uma melhor tradução é favorecidos são os perseguidos. Perdão, verso 11. Bem-aventurados, favorecidos são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. No próprio evangelho de Mateus, o evangelista nos mostra Jesus nos preparando para o fato de seguir sua justiça, seguir seus caminhos, ser seu discípulo é ser perseguido. No capítulo 10, verso 22, a coisa piora. Volte seus olhos para o capítulo 10, para o verso 22. Mateus 10, 22. No capítulo 10, o segundo sermão de Jesus deste evangelho, ele prepara os seus discípulos para as dificuldades evangelísticas aqui na terra. E ele diz que o ambiente é hostil. Ele diz assim, olha, eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Vão perseguir vocês de cidade em cidade. Vão querer matar vocês. No verso 22, é tão intenso a rejeição da mensagem do evangelho, que Jesus diz o seguinte: todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E mais uma vez ele ressalta a perseguição. No capítulo 24, verso 9, falando do período de tribulação, ele fala de pessoas que são seus discípulos, mas serão perseguidas. E o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12, ele diz que as pessoas que querem viver piedosamente serão perseguidas. Daí vem essa questão. Por que que a mensagem do evangelho é tão ofensiva aos inimigos da fé, que faz com que eles odeiem, persigam e desejem
a morte dos seguidores de Jesus? O que existe na mensagem de Jesus que é tão ofensivo ou que foi tão ofensivo para aqueles líderes religiosos naquela época? Meus irmãos, na mensagem do Evangelho, nós encontramos um Deus que se sacrifica pelo pecador. Na mensagem do Evangelho, nós encontramos o sentido do amor, inclusive. Nós encontramos um Deus que ama o pecador, que se sacrifica pelo pecador, que assume os pecados, as faltas, os crimes dos pecadores. Na mensagem do Evangelho, nós encontramos um Deus disposto a agonizar na cruz para o pecador ser salvo. Na mensagem do Evangelho, nós encontramos um homem, mulheres, marcadas por pecado, por culpa, e sem condições alguma de mudarem a situação delas. Mas, ao mesmo tempo, encontramos um Deus que assume a responsabilidade dos nossos pecados, dos nossos crimes, que sofre a morte para nos salvar. Eu não sei se isso não lhe impacta, porque me impacta. Eu não sei se isso mexe com você, mas mexe comigo. O Evangelho de Jesus Cristo apresenta um Deus que se coloca no lugar do pecador para sofrer a culpa do pecador, para que ele obtenha perdão. O que nisso há de ofensivo? No que isso há de ofensivo? Mas calma. A mensagem do Evangelho não é só isso. Embora nós encontremos um Deus que se sacrifica em nosso lugar, demonstrando todo o amor que tem por nós, a mensagem do Evangelho, ela é ofensiva, porque ela mexe com as paixões mais íntimas do nosso coração. Seguir Jesus, ser discípulo de Jesus, ser perdoado por Deus, não é simplesmente dizer: Senhor, eu te amo, eu te abraço, eu te recebo. Não. Seguir Jesus significa abrir mão das maiores paixões do seu coração. Porque o Evangelho exige de nós a morte do eu. Se você quer vir após mim, se você quer me seguir, negue a si mesmo. Se você não me amar mais do que você ama os seus pais, os seus irmãos, os seus filhos e a própria vida, você não é digno de mim. Se você não abandonar as suas maiores paixões, você não pode ser discípulo de Jesus. Isso confronta. Confronta ou não confronta? Balança ou não balança nossas estruturas? Eu vim para a igreja para saber como me relacionar com Deus. E eu encontro um Deus disposto a se matar por mim. Mas esse Deus exige que eu mate as minhas maiores paixões. E diz mais: se eu não matar as minhas maiores paixões,
vão me matar, vão me separar de Deus, vão me condenar, independente do que eu faça religiosamente. E isso é pesado. O Evangelho nos ensina que se você não abrir mão dos seus pecados e das paixões do seu coração, você irá para o inferno. Você irá ser condenado. Você não receberá o perdão dos seus pecados. Você precisa matar suas maiores paixões. E isso, irmãos, transpassa a nossa alma. Eu não sei de vocês, mas as primeiras vezes que eu ouvi a mensagem do Evangelho, isso foi aterrador para mim, desesperador para mim, porque eu enxerguei a mim mesmo como um pecador, longe de Deus, morto em meus pecados e que precisava abandonar as minhas maiores paixões. Isso mexeu muito comigo. E para piorar a situação, se eu simplesmente dissesse assim, eu não quero assim, esse Deus pode ser muito maravilhoso pelo fato de se matar por mim, mas Ele quer que eu mate minhas maiores paixões. Não dá. E Ele ainda diz que se eu não crer nele e se submeter a essas condições, melhor dizendo, eu estou perdido. Muitas pessoas decidem não se aproximar da Bíblia, não se aproximar da igreja, não entender com profundidade o Evangelho, porque elas têm medo das duras advertências do próprio Jesus para se tornarem seus discípulos. Por isso muitas preferem um evangelho mais coaching, né? Você é a menina dos olhos de Deus, você é precioso, Deus se importa com você e quer te livrar de todas as tuas aflições e dificuldades. Ele quer que você assuma certos passos através do texto bíblico para te fazer feliz. Quem não quer escutar isso? Hein? A mensagem do Evangelho, por um lado, tem uma mensagem, nos apresenta um Deus fantástico, um Deus extraordinário, diferente de qualquer outro Deus, cheio de graça e misericórdia, capaz de se matar por você através de seu Filho. Mas, por outro lado, esse mesmo Deus exige que você mate as suas maiores paixões. Fala duramente contra aquilo que você mais ama e, por isso, tem se tornado objeto de ódio para muitas pessoas. Aquele Messias, pobre, carpinteiro, mas de poder extraordinário, que fazia coisas extraordinárias, que só o próprio Deus podia fazer, possuía uma mensagem que triturava o coração dos religiosos de sua época, porque expunha o pecado deles, a hipocrisia deles, a distância deles em relação a Deus. Jesus, no capítulo 15 do Evangelho de Mateus, chega a dizer: vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Irmãos, dizer isso para pessoas religiosas, para pessoas que têm as melhores intenções de caminhar com Deus, de servir a Deus, de ajudar pessoas a caminharem com Deus, isso é chocante. E por isso Paulo chega a dizer: o povo judeu tem zelo por Deus, mas sem entendimento. Eles queriam se aproximar de Deus,
Eles queriam obedecer Deus. Eles queriam uma relação verdadeira com Deus, irmãos. Mas eles não sabiam como fazer. E não quiseram se submeter à forma de Jesus. Porque o Jesus que caminhava com eles não supria as expectativas deles, melhor dizendo. E por isso eles odiavam tanto Jesus. Jesus era uma ameaça para o sistema religioso daquela época. Porque Jesus, ele, da mesma forma que fez com os judeus naquela época, faz conosco hoje. Ele vai até a nossa ferida mais dolorida, inflamada e cheia de pus. E o que ele faz? Enfia o dedo. E isso dói. Porque ele mexe com as nossas maiores paixões. Lembra do jovem rico? Daquele homem que tinha muitas propriedades? Uma coisa te falta. Jesus mexeu com o coração dele. Assim como Jesus, ele quer mexer com o seu e com o meu coração também. E se a gente não aprender, irmãos, a matar as nossas maiores paixões, ou você se torna um religioso igual os fariseus da época de Jesus, tentando se aproximar dele, através de cultos, leituras bíblicas e orações, sem sentir nenhum poder do Espírito Santo transformador. Se você não abraçar o discipulado de Jesus, vai chegar a hora que a mensagem da cruz será afrontadora na sua vida e você não quererá mais ouvi-la. Os profetas do Antigo Testamento falavam a mensagem de Deus para o povo. E isso tocava na ferida deles. E eles mataram muitos dos profetas. Jesus tinha uma mensagem libertadora, mas que feria as paixões mais íntimas dos religiosos. E isso despertou o ódio da liderança judaica. Paulo e os apóstolos possuíam uma mensagem libertadora, mas que afrontava a religiosidade judaica e os pecados dos gentios de sua época. E por isso, ele foi odiado. Nós temos uma mensagem libertadora hoje. Mas essa mensagem libertadora exige de você e de mim a morte do nosso eu. A morte das nossas maiores paixões. E se a gente não se submeter a isso, não somos discípulos de Jesus. E vai chegar a hora que isso vai incomodar você. E você não vai querer mais ouvir essa mensagem. A gente só consegue continuar com Jesus, irmãos, se nós conseguirmos matar as nossas maiores paixões. Porque Jesus exige isso de você e de mim. O discipulado dele é um caminho apertado e uma porta estreita. Ele já disse isso. E afronta a nossa vida. E afronta os nossos pecados. Afronta os seus pecados. E mexe com sua religiosidade e as paixões do seu coração. Como mexeu com as paixões e a religiosidade dos judeus da sua época, a ponto de fazê-los se juntarem com os seus maiores inimigos, os herodianos, para matarem Jesus. Eles passaram a odiar Jesus mais do que odiavam os herodianos que oprimiam o povo. Por que a mensagem do Evangelho é tão odiada? Vocês já sabem. A resposta de Jesus, do verso de número 17, ou 18, melhor dizendo, em diante, temos a resposta de Jesus em duas etapas.
E, na resposta de Jesus, eu queria responder as outras duas perguntas. Qual a minha relação com a política e qual a minha relação com Deus? O verso 17, irmãos, acompanhe na sua Bíblia, diz assim: eles perguntam: assim sendo, diga-nos o que o Senhor acha. É lícito pagar imposto a César ou não? Esse imposto, irmãos, ele era equivalente a 1 denário no ano. Um dia de trabalho por ano. Do ano, né? Melhor dizendo. E cada cidadão governado por Roma era obrigado a pagar 1 denário anualmente, fora os outros impostos, mas 1 denário para Roma. Esse dinheiro financiaria os exércitos romanos, faria com que o poder romano aumentasse e eles continuassem ali, e demonstraria outra coisa que para os judeus era terrível. Demonstrava que Roma tinha o poder sobre a vida, ou as pessoas judias eram propriedades de Roma, quando eles entendiam que eram propriedades de Deus. Então esse era um dos impostos, ou o imposto mais odiado pelo judeu, porque representava a posse, a servidão, a escravidão a Roma. Eles odiavam esse imposto. E aí, capciosamente, furtivamente, né, é um subterfúgio, que a gente chama de jogar a verde para colher maduro, né? Então, eles perguntam assim: é lícito pagar imposto a César ou não? Se Jesus dissesse, tem que pagar imposto a César, Jesus seria reconhecido como um inimigo do povo judeu, um apoiador dos romanos. Se Jesus dissesse, é errado pagar imposto a César, Jesus seria tido como um inimigo de Roma. E o que acontece com os inimigos de Roma? Irmãos, o Império Romano estabeleceu em seus dias o que a história chama de a Pax Romana. Você já viu falar isso na história, né? A Pax Romana. Em todo o império havia paz. Você podia viajar tranquilo pelas estradas. Não haviam muitos ladrões, não haviam muitas revoltas, porque os romanos tinham uma estratégia eficaz de solucionar qualquer revolta. Adivinha qual era? Era só matar. Se revoltou contra Roma, morre. Então imagina Jesus dizer, pagar imposto a César é um absurdo. Somos propriedade de Deus e não de um governo pagão. O que ia acontecer com Jesus? Ele morreria. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o monstro vai devorar. E agora? O que fazer? Resposta de Jesus. Jesus revela a hipocrisia deles, hipócritas, eles não estavam interessados em entender quem é Jesus para seguir Jesus, mas eles queriam condená-lo. Então Jesus os chama de hipócritas, porque vocês estão me pondo à prova. Jesus entendia o que estava acontecendo, e no verso 19 ele diz: mostrem-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe 1 denário, que era equivalente a 1 dia de trabalho de qualquer trabalhador daquela época. E Jesus lhes perguntou: de quem é esta figura e esta inscrição? Naquela moeda havia a inscrição e a figura de Tibério César. De um lado, sua imagem com louros, e de uma outra, ele sentado num trono com vestes sacerdotais. Os Césares daquela época eram tidos como deuses
e exigiam adoração. Havia o culto a César. E as pessoas que rejeitassem participar do culto a César eram também eliminadas, perseguidas. Essa era a inscrição da moeda. E Jesus perguntou: de quem é essa figura e esta inscrição? E eles responderam: de César, do rei. Então Jesus lhes disse: deem, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Irmãos, o nosso Salvador, o nosso Mestre, o nosso Deus é de uma sabedoria incompreensível. Eu, numa situação dessa, não saberia o que responder. Mas Jesus responde com propriedade. E a resposta dele tem duas partes. E eu olho para o relógio aqui e vejo que eu só tenho 10 minutos. Mas eu quero trabalhar a primeira parte com vocês, pelo menos. Na primeira parte da resposta de Jesus, ele vai nos responder a seguinte pergunta: qual é a relação do crente com a política? Pastor, onde é que o senhor está vendo isso no texto? Nem política aparece no texto, nem a palavra política aparece. O senhor está inventando, né? A gente está estudando a observação do texto, não está? A observar o texto, observar o texto. Jesus, ele diz assim, ó, a resposta dele é dividida em duas partes. Deem a César o que é de César. Primeira parte. Deem a Deus o que é de Deus. A segunda parte. Então eu vou trabalhar com vocês a primeira parte. O que é de César? César aqui é uma referência ao maior governante daquela época, ao imperador romano, César. Eu não lembro qual é o César precisamente, se é o Tibério César ou se é outro César, mas provavelmente é Tibério César, que era na época de Jesus, está lá em Lucas 3, né? Mas eu não sei qual o César específico, mas César aqui, irmãos, é uma referência à liderança política daquela época. Notem o que Jesus diz: deem para César o que é de César. Jesus assume que você, pare e reflita, você presta contas ao governo, porque você precisa dar a César o que é de César. Você está envolvido numa sociedade, e a sociedade luta por um bem comum. Isso é política. Eu não quero falar de politicagem. Política. É isso que significa política. Irmãos, pensem comigo. Nós fomos chamados para ser luz. Mas ser luz aonde? Aqui? Na hora do culto? Onde nós fomos chamados para ser luz? Mateus 5,14, Jesus Cristo diz: vocês são a luz, então vocês precisam estar lá fora, no mundo, no meio das trevas, para serem o quê? Luz. O apóstolo Paulo diz que nós precisamos brilhar como luzeiros nesse mundo. Eu tenho que me envolver iluminando a sociedade nas mais diversas áreas. E isso é um relacionamento político. Quando eu ajudo a comunidade, quando eu abençoo a comunidade, quando eu contribuo de alguma forma com a comunidade, eu estou tendo ações o quê? Políticas. Mas sabendo que minha maior missão é iluminar o caminho desse povo. Com o quê? Com a mensagem do Evangelho. Então eu construí uma pequena definiçãozinha aqui, à luz da frase de Jesus: deem a César o que é de César. Nos ajuda a entender que temos compromissos políticos
na sociedade e que precisamos sim cumprir com os nossos deveres de impostos. Quando Jesus disse, dê a César o que é de César, ele disse, paga um imposto. Ai, no Brasil, né? A gente ri para não chorar de tanto imposto que tem que ser pago. Mas Jesus Cristo disse, dê a César o que é de César. São ações políticas. E aí eu construí uma definiçãozinha que diz mais ou menos assim. Minha responsabilidade política, então, é cumprir com o dever cívico, desde que não contrarie a expectativa divina na Bíblia. Na Bíblia, devemos ser submissos ao governo, desde que o governo não estabeleça uma regra que me impeça de obedecer a Deus. Exemplo, o governo judaico disse para os apóstolos, vocês não devem falar no nome de Jesus aqui na cidade de Jerusalém. Pedro, em Atos capítulo 5, verso 29, ele diz, importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós vamos nos submeter ao governo, desde que o governo não nos impeça de cumprir a nossa missão. Eu tenho responsabilidades cívicas, políticas, irei cumpri-las, desde que elas não contrariem as expectativas divinas. E minha responsabilidade, meu dever, é influenciar as pessoas ao meu redor com a prática do Evangelho. O que é a prática do Evangelho? É a ideologia divina, a qual melhor responde os dilemas das pessoas, apresentando-lhes o melhor caminho para o bem comum de todos. Essa é a responsabilidade de todo crente. Você é um ser político, você vota, você escolhe seus líderes políticos. Você precisa ter uma vida política em prol do bem comum do seu povo, da sua sociedade. E a igreja entende que qual é o maior bem comum para a sociedade? É o Evangelho. Nós não somos de esquerda e muito menos de direita. A ideologia dos cristãos é divina, é dos céus. Hoje a política ela está mais definida a partir de ideologias do que a partir do bem comum da sociedade. Então, os partidos, a partir de suas ideias, de onde vem a palavra ideologia, a partir de suas ideias do que é o homem e de como resolver os problemas do homem, traça caminhos e toma decisões para influenciar a sociedade. Então, a política hoje está dividida em ideias de esquerda e de direita. A nossa ideologia é divina e é pautada pelo Evangelho de Jesus Cristo. E eu preciso assumir essa vida política, essa vida social, de responsabilidade com o governo e sendo luz para esse mundo de trevas. Jesus, ele diz, dê a César o que é de César. Qual é a relação do crente com a política? De luz, iluminando o caminho das pessoas para que tenham suas respostas principais, as perguntas principais respondidas e os problemas sanados na sociedade. É a minha responsabilidade política. Puxa, pastor, o senhor veio hoje de noite para dizer que eu tenho que pagar os impostos? Tem. Pague suas contas. Tem que pagar. É de César. Dê para César. Sabe qual é o problema? O que é de César a gente quer ficar. A gente está preso às coisas de César. Tão preso às coisas de César que nos esquecemos da segunda parte da resposta de Jesus. Jesus, ele diz também, meus irmãos, deem a Deus. Tem uma versão que traduz assim, devolvam a Deus o que é de Deus.
A gente fica tão afligido para dar a César o que é de César, porque a gente queria as coisas de César. O maior poder do governo é o dinheiro, é isso que ele quer. A gente fica tão envolvido com isso que a gente esquece da segunda parte da resposta de Jesus. E na segunda parte da resposta de Jesus, ele diz: deem a Deus o que é de Deus. E aí é onde eu entro na principal informação do texto, que nos ensina que todos nós possuímos uma dívida eterna com Deus. Você vai sair daqui mais devedor de quando entrou naquela porta. Meu Deus, o culto hoje foi pesado, viu? Vou ter que pagar imposto de renda. Mas, pastor, é tão opressivo os impostos do Brasil. Você acha que os de Roma com os judeus eram leves? Você vai sair daqui tendo que pagar os impostos. E sabedores também que são devedores. E que possuímos uma dívida eterna com Deus. O que Jesus quis dizer com dê a Deus o que é de Deus? Tentando ser breve, mas realçando a principal parte do texto, Jesus Cristo, ele pergunta: o que posso devolver a Deus, que marca minha relação com Ele? Irmãos, em Ezequiel, no capítulo 18, no verso 4, o profeta diz que todas as pessoas pertencem a Deus. A alma do Pai, a alma do Filho, Deus diz, são minhas. Você não é dono da sua vida para você fazer o que você quiser. Você pertence a Deus. Ezequiel 18, 4. Todos nós fomos criados para Deus. Atos capítulo 17, verso 24 a 28. O apóstolo Paulo argumenta nesse texto que Deus criou a raça humana para buscar a Deus. Você não foi criado para realizar os seus sonhos. Você não foi criado para conquistar os seus objetivos traçados por si mesmo. Paulo diz em Atos 17 que nós fomos criados para buscar Deus. Meus amados, a alegria da nossa vida, a satisfação da nossa vida, não é ter os nossos sonhos realizados, é ter Deus nos preenchendo todos os dias. Eu não estou dizendo que você não pode fazer planos, eu não estou dizendo que você não deva correr atrás dos seus sonhos. Eu estou dizendo que você tem que colocá-los debaixo do crivo da avaliação de Deus. Você deve submetê-los a Deus, porque sua alegria, sua satisfação, sua vida não depende dos seus sonhos realizados. Você não vive para buscar sua própria felicidade, se bem que, se você quer a verdadeira felicidade, você a encontra enchendo-se da pessoa de Deus. Existe alegria em circunstâncias adversas, quando Jesus preenche a minha vida. Por isso, o inverso, quando pessoas correm atrás dos seus sonhos e enriquecem, quando pessoas galgam patamares altos na sociedade, quando as pessoas conseguem a grande carreira profissional, no final das contas, elas ainda se sentem vazias. Por que que existem pessoas realizando seus sonhos, comprando a casa que deseja, tendo o carro que deseja, tendo a vida que deseja, a família que sempre sonhou, os filhos que sempre sonhou, a carreira profissional dos sonhos, e são vazias de alegria, de satisfação? Por quê, meus irmãos?
Você está dizendo, porque não é eu, porque quando eu conseguir, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. É porque elas são vazias de Deus. Quando você é cheio de Deus, você canta quando suas costas estão chicoteadas e seus pés amarrados no tronco. Foi isso que aconteceu com Paulo lá em Filipos. Quando você é preenchido de Deus, você está preso na ilha de Malta, mas lembrando-se, aquele que me amou e entregou o seu filho por nós. Quando você é preenchido por Deus, você se sente amado, satisfeito, feliz. Porque o que nós mais precisamos, meus irmãos, não é de dinheiro na conta, não é de carreira profissional. O que mais você precisa é de Jesus. É Ele quem vai te encher de satisfação e felicidade. Ele disse no capítulo 10 de João que tem uma pastagem e não deixa o seu rebanho passar fome. O que você precisa é de Deus, de Jesus. Fomos criados para Ele. Eu não fui criado para os meus desejos e para os meus sonhos pessoais. E eu vou confessar para vocês, eu nunca realizei eles. Nunca sonhei ser pastor. Nunca planejei na minha vida ter uma carreira pastoral. Mas me encontro o homem mais feliz do mundo aqui, proclamando Jesus para vocês. Porque o que eu preciso para ser feliz todos os dias é de Jesus. Eu fui criado para Deus e por isso devo devotar a minha vida a Deus e devolver para Ele o que é dele. Toda a minha vida precisa ser vivida para a adoração de Deus. E para isso principalmente porque eu possuo a imagem e semelhança de quem? Na moeda havia uma inscrição de César. Então dá para César o que é de César. Mas em você, na sua alma, tem outra inscrição. A da imagem e semelhança de Deus. Então dê a Deus o que é dele. Ou seja, a nossa própria vida. Toda a minha vida precisa ser vivida para a adoração a Deus. Quando Paulo diz assim, irmãos, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem os seus corpos, a sua vida, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele está dizendo, todo dia, apresente a sua vida como uma expressão de adoração a Deus. Meus irmãos, o culto não acontece de 6:30 às 8 e um pouquinho. O culto acontece 24 horas por dia, onde eu rendo a minha vida a quem pertence. Paulo não diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, todo domingo de 6:30, no culto da Igreja Batista da Fé. Ele não disse isso. Esse ajuntamento é o ajuntamento do povo de Deus para adorar a Deus e ouvir a mensagem de Deus e ajustar a vida à vontade de Deus. Mas o culto que nós vivemos é o culto 24 horas para a glória de Deus, para a adoração dele, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto lógico, racional. O que ele está dizendo? Ele não está falando aqui de um culto intelectual. Ele está dizendo a forma mais lógica de se viver é em adoração a Deus pelo que Ele fez por você na cruz do Calvário. E é por isso que você deve a sua vida a Ele. Jesus disse assim, de quem é essa inscrição? É de César. Eu pergunto para você hoje, qual é a inscrição e a imagem que Deus estampou em você? Então dá a tua vida para Ele.
rende a tua vida a Ele. E você não vai imaginar, você não consegue imaginar o que Ele fará por você. Eles saíram decepcionados, mas saíram admirados. Mas um coração tão duro que não conseguia perceber que ali não tinha um homem sábio, ali tinha a própria sabedoria materializada entre eles. Eles não conseguem pegar Jesus, mas Jesus consegue pegar o meu e o seu coração nesse momento. E que seja assim, verdade, para que nós o adoremos para sempre. Vamos orar, meus irmãos. Marlon, por favor, meu irmão, pode orar encerrando o culto? Queria convidá-lo a encerrar o nosso culto. E eu queria que você saísse daqui pensando nessa principal mensagem do texto. Todos possuem uma dívida eterna com Deus, porque carregamos a imagem dele. E eu vou dizer, pense na coisa boa dever Deus. 1000 vezes dever Deus do que dever ao homem. Eu não quero dever a César. Eu quero dever sempre, todos os dias da minha vida, a Deus. É um prazer ter essa dívida com Ele, para que eu renda a minha vida e você renda a sua vida para o Senhor que morreu por nós na cruz. Marlon, por favor, meu irmão. Oremos. Santíssimo Deus, soberano Pai, obrigado, Senhor Jesus, pela palavra exposta essa noite, que ela possa fazer morada, Senhor Deus, em nossos corações, para que possamos, Senhor Deus, ser luz nesse mundo em meio às trevas, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque nós éramos devedores do mundo, mas o Senhor Jesus pagou o preço que jamais poderíamos pagar, Senhor Deus, e nos deu vida com o Senhor. Te louvamos, Senhor Deus, e te pedimos que o Senhor haja com graça também na vida daqueles que ainda não aceitaram o Senhor como Salvador. Abençoa, Senhor Deus, age com graça na vida deles. E saímos daqui felizes também, porque o Senhor nos escolheu e nos salvou diante de tanta pecaminosidade, Senhor Deus, que temos em nossas vidas. O Senhor nos limpou com teu sangue. Obrigado, Senhor, porque não dependeu de mim, nenhum daqueles que está aqui essa noite, mas da teu sacrifício, Senhor Deus. Te louvamos, te agradecemos e te pedimos pela semana que o Senhor nos dirija na tua sabedoria, Senhor Deus. Obrigado por tudo. Em nome do teu Filho oramos. Amém.